Se você tem um fundo imobiliário VGHF11 na sua carteira de investimento, se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo para você ver de fato o que está acontecendo com o fundo e aí você pode tomar suas decisões, né? Claro que você não vai tomar decisões baseadas em vídeos que você vê na internet, tá? Não estou recomendando que você compre, que você venda, nada do tipo, tá? Só estou pedindo que você assista o vídeo e você tome suas próprias conclusões, que você realmente vai fazer. E o fundo imobiliário VGHF11, ele vem só caindo, cara. Já faz algum tempo que ele começou a cair e ele vem só caindo. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo cotado aqui, ó, a R$ 6,08, né, a sua cota. Sendo que o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é R$ 8,65, ou seja, R$ 8,65 é o preço justo, é o preço que vale uma cota desse fundo imobiliário. Ele está sendo cotado a R$ 6,08. Então, assim, ele está bem barato, né? Está bem abaixo do que realmente ele vale. Se a gente ver aqui, o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está 0,70, né? 0,7. Ou seja, quando ele está abaixo de 1, está barato. Quando está acima de 1, está caro. Então, aqui ele está 0,70, está barato, né? Agora, se ele tivesse aqui 1,0, estaria justo, estaria um preço justo. Ou se ele passar de 1, ele está considerado caro. Por exemplo, 1,2. O último rendimento foi de 7 centavos por cota. Esse fundo imobiliário já chegou a pagar, né, há alguns tempos atrás, mais de 10 centavos por cota. E ele pagava 10 centavos, né, e se manteve por um período longo, pagando 10 centavos por cota. Só que de lá para cá ele vem caindo o valor da cota e também, consequentemente, os dividendos. E o VGHF11 sempre foi um fundo de papel, só que de uns tempos para cá, cara, o gestor desse fundo imobiliário começou a fazer aqui algumas mudanças, né? Ele deixou de emprestar dinheiro, porque a gente sabe que um fundo imobiliário de papel, ele investe nos CRIs, então, ou seja, ele investe em dívidas, né? Ele pega ali o seu dinheiro, quando você investe nesse fundo, quando você coloca ali o seu dinheiro, você compra cotas, o gestor pega o seu dinheiro e empresta para pessoas, né, para empresas, né, que são os credores, né, os chamados credores. E aí ele recebe esse dinheiro com juro, e é aí que você recebe os seus rendimentos, porque ele pega o seu dinheiro, empresta, recebe os juros e distribui os rendimentos, né, que ele pega ali do juro e distribui para os cotistas, né, que no caso somos nós, eu, você. Só que de uns tempos para cá, o gestor ele está mudando completamente. Ele está mudando aqui toda a estratégia do fundo, toda a estratégia da gestão. Ele está investindo em outros fundos, ou seja, ele está virando um FOF. FOF é o quê? Quando um fundo investe em outros fundos. E aí, cara, eu não gosto, eu particularmente não gosto disso, tá? Porque, cara, basicamente você paga duas taxas. Se você investe no VGHF11, você já está pagando uma taxa para a gestão do VGHF11. E aí o VGHF11 vai e investe em outros fundos imobiliários. E basicamente, se ele investe em outros fundos, ele está pagando taxa para a gestão dos fundos que ele investe. Então, consequentemente, você paga duas taxas. E aí eu tomei uma decisão, pessoal, que eu vou sim vender esse fundo imobiliário, tá? Eu vou vender o VGHF11, vou tirar ele da minha carteira. É um fundo que eu confesso que eu me apeguei bastante, que eu tenho ele na minha carteira desde o início, né? Desde quando eu comecei a investir. Está ainda para 4 anos que eu comecei a investir, que eu invisto, né, na Bolsa de Valores. Desde ele foi o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, né? Inclusive, eu vou tentar deixar aqui na tela as primeiras cotas que eu comprei, tá? E, cara, eu me apeguei muito durante todos esses anos aí investindo, venho comprando cota dele, mas chega um momento que você tem que saber o que você deve fazer, né? Você tem que saber qual a decisão você deve tomar. E hoje, atualmente, ó, eu tenho aqui 1.053 cotas do VGHF11. O meu preço médio está em R$ 8,43, né? Hoje ele está cotado a R$ 6,08. Bom, vou tomar aí um prejuízo de uma desvalorização de 2.481,23, né? 2.481, certo? Só que aí tem os dividendos que eu já recebi, né? Considerando os dividendos que eu recebi desde o início até hoje, né? Atualmente. E aí, pessoal, eu fiz aqui uma conta básica, né? Uma conta de padaria. Peguei aqui o prejuízo, que é 2.481, que é o prejuízo que eu estou tomando aí com a desvalorização, menos todos os dividendos que eu já recebi até hoje, que é 1.790, tá? Que deu um valor aí de R$ 691. Então, se for colocar na ponta do lápis, eu estou perdendo aí R$ 691. Aí eu pensei, pô, melhor perder esses 690, né? 700, vamos arredondar para 700, do que, sei lá, eu perder tudo, tá ligado? Tem aí um valor total aí de 6 mil e pouco investido. Então, eu acho que vai ser melhor perder 700 do que perder tudo. Porque, pessoal, eu já tive uma outra experiência ruim também, tá? Com outro fundo imobiliário que ainda eu tenho na minha carteira, tá? Ó, é o RPR11. Eu comecei a investir nele. Foi um erro, né, pessoal? Foi um erro de iniciante. Quando eu comecei a investir, eu não sabia bem ali analisar os riscos, enfim. Fui investindo, ele começou a cair. Eu achava que era oportunidade, comecei comprando. E o RPR11, né, hoje eu tenho 45 cotas dele. O valor total aí que eu investi foi 4.066.
e hoje ele tem aí um valor de R$ 1.273. Ou seja, tive um prejuízo aí de 2.792, praticamente um prejuízo de R$ 3.000, cara. Então, sei lá, hoje, ó, atualmente a cota dele tá R$ 28,30. Eu comecei a comprar, ele estava em R$ 102, R$ 103. Ele começou a cair, e eu comecei a comprar, eu achava que era oportunidade, entendeu? Começou a cair para R$ 90, 80, e eu comprando. E bom, eu acho que possa que ele volte a se recuperar um dia, né, o RPR11, mas eu acho muito improvável que isso aconteça, cara. Aqui não vale a pena mais eu vender, né? Eu meio que deixei ele aqui de lado, vendo o que vai dar. Se perder o resto, ele perdeu. Se ele se recuperar, bom, né? Positivo. E aí eu pensei, porra, não vou deixar isso se repetir com o VGHF11, entendeu, pessoal? E aí eu vejo muitos vídeos aqui na internet, né, de pessoas falando que o VGHF11 está caindo, e aí tem pessoas que falam que estão aproveitando e comprando, cara. E poxa, eu já vi essa cena antes, pessoal. Isso já aconteceu comigo. Então, eu acredito que, para mim, agora no momento, não faz sentido eu comprar a VGHF11 ou manter na minha carteira. Simplesmente eu vendi, tá? Mandei uma ordem de venda, né? Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, hoje é no domingo, dia 10 de maio, no domingo. Eu fiz a ordem de venda ontem, que foi no sábado, o mercado estava fechado. Então, provavelmente só vai se concretizar na segunda-feira, né? As vendas. Ou na segunda ou na terça, por aí. Acredito que na segunda. Mas enfim, pessoal, não estou aqui para assustar ninguém, não estou falando para você vender, para você comprar. Você que deve tomar as suas próprias decisões e o que faz sentido ou não para você, beleza? Eu já vi esse filme antes, né, igual eu já falei para vocês. Já vi com vários outros fundos, né? Aconteceu comigo com o RPR11, igual eu falei para vocês. Mas eu já vi outros fundos aí, por exemplo, como o DEVA11. Ele começou a cair e, pô, o fundo praticamente faliu, né? Então, muita gente perdeu grana aí. E é isso, cara. Você deve saber o momento certo de você comprar ou vender, né? Tomar uma decisão que impeça de você ter grandes perdas. Talvez eu esteja fazendo a coisa errada, né? Talvez eu fiz a coisa errada, ter vendido o VGHF11, não sei. Isso foi o que eu decidi, né? Com os meus erros, com os meus aprendizados aí durante esses anos. Eu cheguei nessa conclusão, estudei bastante, li os relatórios do fundo, vi que não faz sentido para mim manter o fundo imobiliário na minha carteira. Fechou, pessoal? E esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários se você tem o VGHF11 na sua carteira, se você vai manter, se você está comprando, se você vai vender. Deixe aqui nos comentários que eu gostaria de saber aí no que vocês estão investindo. Fechou, rapaziada? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se quiser receber os próximos vídeos. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!